Israel cria centro para acelerar a pesquisa militar de inteligência artificial e autonomia. O governo israelense criou um novo escritório no Ministério da Defesa encarregado de supervisionar o desenvolvimento de tecnologia nas áreas de inteligência artificial e autonomia, de acordo com o anúncio do governo. Chamada de Administração de Inteligência Artificial e Autonomia, a organização operará sob os auspícios da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa, um ator fundamental no ecossistema de tecnologia militar do país. Autoridades disseram que o objetivo é transformar as capacidades de combate de todos os ramos militares para manter a vantagem operacional das forças de defesa de Israel no Oriente Médio. Espera-se que o escritório reúne especialistas de unidades tecnológicas das Forças Armadas, do Exército Israelense, Academia de Indústria, Defesa e Startups para alcançar avanços operacionais e tecnológicos sem precedentes, diz a declaração. O foco operacional em inteligência artificial e autonomia surge em meio à guerra em andamento das espadas de ferro contra os Hamas e o Hezbollah, que Israel vem travando há mais de um ano em várias frentes paralelas e que continua a tirar a vida de soldados. De acordo com o exército israelense, 891 soldados morreram na guerra até 2 de janeiro de 2025, cerca de 5.570 soldados ficaram feridos. Parte da campanha israelense é baseada em aproximadamente 360 mil soldados da reserva que foram recrutados desde que os combatentes do Hamas atacaram em 7 de outubro de 2023, tornando-se a maior mobilização da reserva na história do exército israelense. Um terço dele serviu ou ainda está servindo por mais de 150 dias. Essa também é uma das razões pelas quais Israel está estabelecendo um novo escritório, já que as autoridades esperam reduzir a mão de obra e o orçamento necessário para prosseguir com as guerras. As capacidades que desenvolvemos aumentarão nossa superioridade operacional, ao mesmo tempo que reduzirão as baixas, aumentarão o ritmo operacional e otimizarão a utilização de recursos, disse o diretor-geral do Ministério, Eyal Zamir. Nosso futuro campo de batalha verá equipes integradas de soldados e sistemas autônomos trabalhando em conjunto, disse ele. Continuamos comprometidos em investir em capacidades terrestres, aéreas, navais, de inteligência e espaciais, fornecendo às nossas forças tecnologias de ponta que amplificam sua eficácia. Cerca de 900 bilhões em defesa. O orçamento militar dos Estados Unidos para 2025 bate recordes. Em 24 de dezembro, o presidente norte-americano Joe Biden aprovou o orçamento de defesa para 2025 no valor de 895 bilhões, com um aumento de 9 bilhões em relação ao ano passado. A que se destina o dinheiro? Pergunta. Washington vai usar os fundos para reforçar sua presença na região do Indo-Pacífico. Os Estados Unidos planejam ainda aumentar o salário dos militares, construindo 7 novos navios e fortalecer a base industrial de defesa do país. Os Estados Unidos investirão também cerca de 35 bilhões em programas de modernização de armas atômicas. Além disso, o Pentágono receberá dezenas de bilhões para desenvolver novas aeronaves portadoras de mísseis nucleares. Orçamento militar dos Estados Unidos para 2025. Orçamento geral, 895 bilhões. Modernização de armas nucleares, 35 bilhões, 3,9% do total. Iniciativa de dissuasão do Pacífico contra a China, 15,6 bilhões, 1,75%. Taiwan, 300 milhões. Leste Asiático, 30 milhões. Sede da OTAN, 55 milhões. Os Estados Unidos podem atacar Irã em breve se não conseguirem alcançar resultado no programa nuclear, diz mídia. Os Estados Unidos podem ser obrigados a atacar o Irã em breve se Washington não conseguir alcançar rapidamente a suspensão do programa nuclear de Teherã nas negociações, escreveu em um artigo no Foreign Affairs o ex-enviado especial adjunto dos Estados Unidos para o Irã, Richard Neffen. Dados os riscos de uma ação militar, os Estados Unidos devem fazer uma tentativa final e de boa fé para negociar a cessação do programa nuclear de Teherã na fase final de trabalho da administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas se os Estados Unidos não estão prontos para viver em um mundo onde o Irã tem armas nucleares, eles podem não ter outra escolha a não ser atacar o Irã. E em breve, disse Neffen. Segundo o ex-oficial, os Estados Unidos têm muitas razões para tentar resolver o problema diplomaticamente.
uma vez que, segundo o Neffen, as autoridades norte-americanas não estão seguras do resultado bem-sucedido de um possível ataque armado ao Irã. Ele também acredita que tal ataque por uma potência nuclear poderia empurrar ainda mais Teherã a desenvolver armas nucleares e que uma campanha militar alargada poderia se tornar onerosa para os Estados Unidos. No entanto, o ex-enviado especial adjunto acredita que ataques a instalações do programa nuclear iraniano poderiam retardar o seu desenvolvimento e Teherã poderia decidir não o reestabelecer. O especialista reconhece que a posse de armas nucleares pelo Irã não criaria uma ameaça à existência dos Estados Unidos, mas poderia ameaçar os parceiros americanos no Oriente Médio e incentivar outros países da região a se envolverem em uma corrida armamentista e até uma guerra nuclear. Anteriormente, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Garib Abadi, comunicou com a nova rodada de consultas entre o Irã e 3 países europeus sobre a conclusão do acordo nuclear será realizada em 13 de janeiro. Sanções da China atingem empresas dos Estados Unidos após venda de armas para Taiwan, diz mídia. A China sancionou 10 empresas de defesa dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 2 de 1 de 2025, devido à venda de armas para Taiwan. Na segunda rodada de medidas, em menos de uma semana contra empresas norte-americanas, segundo o Ministério do Comércio da China, várias subsidiárias da Lockheed Martin, General Dynamics e Raytheon, que participaram da venda de armas para Taiwan, foram adicionados à lista de entidades não confiáveis por Pequim. De acordo com o Sul China Morning Post, ao todo, a China proibiu a exportação de produtos de dupla utilização para 28 empresas de defesa dos Estados Unidos, uma medida retaliatória em função do comércio de armas entre Washington e Taipei, uma atividade condenada por Pequim, pois considera Taiwan parte inalienável de seu território nacional, em conformidade com o princípio de uma só China, principal ao qual os Estados Unidos aderiram. A General Dynamics, a Lockheed Martin Corporation e a Boeing Defense e a Space Security foram adicionadas para salvaguardar a segurança dos interesses nacionais e cumprir as obrigações internacionais com a não proliferação de armas, disse o Ministério, segundo a apuração. Ainda no dia 27 de dezembro, a China anunciou sanções a 7 empresas militares e industriais dos Estados Unidos, incluindo a subsidiária da Boeing, in situ, também relacionada à assistência militar norte-americana, cuja última venda foi de 571,3 milhões a Taiwan. De acordo com Pequim, tais movimentos interferem nos assuntos internos da China e minam a soberania e a integridade territorial da China, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês em um coletivo de imprensa no dia 27 de dezembro. As 5 principais armas de fabricação nacional que estão moldando o conflito no Oriente Médio. A escalada do conflito iniciado em outubro de 2013 entre o Hamas e Israel gerou o capítulo mais mortal da história do conflito palestino-israelense, a crise de segurança mais significativa no Oriente Médio desde a Guerra Árabe-Israelense de 1973. Nesse contexto, as armas de fabricação doméstica destacaram por influenciar os desfechos e os resultados dos embates. Conheça as 5 mais famosas. Assim, RPG, a invasão terrestre das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza, que começou semanas após o início do conflito com o grupo palestino Hamas, em outubro de 2013, encontrou sérias dificuldades resultantes do uso de túneis e uma combinação de armas pequenas e foguetes portáteis do movimento palestino. Entre esses foguetes está o ICIN, um foguete antitanque derivado do RPG-2 e RPG-7 soviético, e produzido localmente, introduzido em 2004 para uso pelas brigadas Al-Qassem, eficaz a distâncias de até 300 metros. Essas armas mortais têm se mostrado uma ameaça potente a tudo, desde tropas terrestres até blindados com até 21 centímetros de espessura em distâncias mais curtas, 150 metros ou menos, incluindo tanques Merkava. Míssil Popeye, embora dependa extensivamente de munições fabricadas nos Estados Unidos, como a bomba Mark 84 de 2.000 libras para nivelar grandes áreas da faixa de Gaza, Israel também utiliza suas próprias armas lançadas do ar, como o míssil Popeye de 3.000 libras contra inimigos mais distantes, mais recentemente contra os outros no Iêmen, desenvolvido na metade dos anos 1980. O Popeye tem alcance de 78 km, além da maioria dos sistemas de defesa aérea, equipado com uma ogiva de 340 kg de fragmentação ou 360 kg de penetração. Ela conta com orientação inercial infravermelho ou com TV. Em meio à intensificação dos combates com os outros, o Popeye e mísseis semelhantes, incluindo o Rampage, Sky Sniper e o Icebreaker, estão se configurando como as principais armas de Israel para ataques aéreos contra o Iêmen. Míssil Palestine 2
A arma mais importante do arsenal dos Houthis para ataques a Israel é o Palestine 2, um míssil de combustível sólido de 2 estágios, com alcance de 2.150 km, ogiva de 500 kg, velocidade máxima de até Mach 16, segundo relata a capacidade de manobrar durante o voo. Os lançamentos do Palestine 2 provaram a capacidade dos Houthis de penetrar a rede de defesa aérea multibilionária de Israel, e a eficácia dos ataques do Palestine 2 em meados de dezembro também pode ajudar a explicar o aumento dramático dos bombardeios de vingança israelenses, britânicos e norte-americanos de Yemen nas últimas semanas. Míssel Keibar Shekan. Em 2024, ocorreu a primeira troca direta em grande escala de fogo entre Irã e Israel, com a República Islâmica lançando 2 ondas de ataques com mísseis contra Tel Aviv em abril e outubro. Dezenas de mísseis atingiram alvos em bases militares e sites de inteligência sem serem interceptados. Entre esses mísseis estava o Keibar Shekan, destruidor de fortaleza, na tradução literal, míssil balístico de combustível sólido com 4,5 toneladas, 10,5 metros de comprimento, alcance de 1.450 km e ogiva de 500 kg. Além de Israel, o Irã tem utilizado essas armas recentemente para atacar inimigos no Paquistão e na Síria. Drone Hopper. Ao longo de 2024, o Hezbollah utilizou seus drones de reconhecimento Hopper, nome de um pássaro, contra Israel, liberando imagens de alta resolução de bases militares secretas israelenses. O Hopper demonstrou as vulnerabilidades das defesas aéreas do seu vizinho do sul contra veículos aéreos não tripulados lentos de voo baixo, com as informações coletadas sendo usadas para direcionar ataques das forças significativas de artilharia de foguete e mísseis do Hezbollah. As informações disponíveis online sobre as características do grande drone de propulsão e turbopropelador estilo avião variam consideravelmente. Exército do Vietnã surpreende com morteiro semiautomático de 100 mm. Tecnologia revolucionária e produção nacional fortalece a indústria de defesa com alcance de 10 km e mobilidade superior para campo de batalha. O exército do Vietnã deu mais um passo rumo à modernização de sua defesa ao apresentar o novo morteiro semiautomático de 100 mm durante a última Vietnam Defense Expo, realizado em Hanoi, desenvolvido para ser montado em veículos leves. O sistema combina eficiência tática, tecnologia de ponta e mobilidade, destacando a crescente capacidade da indústria de defesa vietnamita. Com produção totalmente nacional, o equipamento reflete as ambições do país em fortalecer sua autonomia estratégica e ampliar sua relevância no mercado internacional de armamentos. Com alcance de até 10 km e capacidade para disparar até 10 tiros por minuto, o morteiro se destaca por seu design leve e facilidade de uso. Essa inovação é a solução acessível para cenários táticos variados. Pesando apenas 1,5 toneladas, sua leveza permite fácil transporte e rápida instalação em veículos, oferecendo uma solução altamente móvel e eficiente para diferentes cenários táticos. O sistema também integra um controle semiautomático avançado que otimiza a precisão e desempenho das operações do Exército, mesmo em condições adversas. A criação e a produção deste sistema de morteiro são frutos do trabalho de um instituto de tecnologia vinculado ao Departamento Geral da Indústria e Defesa Nacional do Vietnã. Essa instituição tem desempenhado um papel essencial na modernização das capacidades militares do país, utilizando conhecimento de engenharia de ponta para atender aos padrões internacionais. Embora o morteiro de 100 mm tenha um calibre menor comparado aos concorrentes internacionais como o 2R2M da Thales, o HAC da Polônia e o Nemo da Finlândia, ele se destaca pela leveza e mobilidade superior. Enquanto os modelos de 120 mm desse país oferecem maior alcance e impacto, eles geralmente são mais pesados e menos ágeis. Por exemplo, o sistema vietnamita com peso de 1,5 toneladas é ideal para veículos leves, enquanto o HAC e o Nemo priorizam carregadores automáticos e recursos avançados como o impacto simultâneo de múltiplos disparos. Além disso, quando comparado a sistemas mais robustos, como o Mjolnir da Suécia e o 2S9 Nona S da Rússia, que utiliza chassis blindados e desempenha funções multifuncionais, o morteiro vietnamita é projetado para missões especiais, priorizando simplicidade e economia.
Um novo morteiro de 100 mm é um avanço técnico para o exército do Vietnã e uma oportunidade de expandir sua presença no mercado internacional de defesa. Países que buscam modernizar seus arsenais com soluções eficazes de custo reduzido podem se interessar por essa tecnologia inovadora. A leveza aliada à fácil operação e ao baixo custo de produção torna o sistema altamente competitivo, principalmente para nações que precisam de equipamentos confiáveis sem extrapolar seus orçamentos. Embora o sistema possa não competir diretamente com morteiros automáticos de maior calibre em termos de alcance e potência de fogo, ele compensa com uma abordagem mais prática e acessível. Essa estratégia pode diversificar as opções de mercado global, permitindo que o Vietnã se posicione como fornecedor confiável de tecnologia militar moderna e econômica. O lançamento do morteiro semiautomático 100 mm pelo exército do Vietnã representa uma marca importante para a defesa vietnamita. Ele simboliza o crescimento tecnológico do país e sua capacidade de se firmar como participante relevante da indústria global de defesa. Ao priorizar a inovação, mobilidade e custo-benefício, o Vietnã mostra que está preparado para enfrentar os desafios do mercado internacional, ao mesmo tempo em que fortalece suas próprias capacidades de defesa. Submarinos do programa Orca, baseados na classe Barracuda, revoluciona a defesa da Holanda. O contrato reforça as capacidades estratégicas e a colaboração com a OTAN. A Holanda deu um passo significativo para modernizar sua frota naval ao firmar um contrato com a Naval Group para a construção de 4 submarinos da classe Barracuda. Este acordo histórico oficializado em Den Helder marca o início do programa Orca, que substituirá os antigos submarinos da classe Aarhus da Marinha Real dos Países Baixos, com foco em tecnologia de ponta e operações de longa duração. Os novos submarinos fortalecerão a defesa e a presença estratégica do país, além de garantir capacidades avançadas. O programa também priorizará a integração da indústria marítima holandesa, promovendo cooperação e desenvolvimento local. Essa parceria estratégica reforça a autonomia da Holanda e sua contribuição para as operações da OTAN e a segurança em águas internacionais. O acordo oficializado pelo secretário de Estado de Defesa holandês, Guy Tuneman, e pelo CEO do Naval Group, Pierre-Eric Pommelet, ocorreu na sede da Diretoria de Manutenção de Material em Den Helder. O evento marcou o início oficial do programa da classe Orca, que substituirá os antigos submarinos da classe Aarhus da Marinha Real da Holanda. O contrato foi firmado por um criterioso processo de avaliação e concorrência conduzido pelo Comando de Materiais e TI. Durante o processo, concluiu-se que os submarinos da classe Orca ofereciam a melhor solução para as capacidades submarinas futuras do país. O programa reforçará a autonomia estratégica da Holanda e ampliará a cooperação entre a indústria marítima local e a Naval Group, especialmente no desenvolvimento e na manutenção dos sistemas submarinos ao longo das próximas 2 décadas. Antes de selecionar o Naval Group, o governo holandês avaliou detalhadamente as propostas de 2 outras empresas alemãs, KMS, a sueca Saab Kockums. A KMS apresentou um projeto baseado nos submarinos das classes Taipei 202 e 214, reconhecidos pela tecnologia avançada de propulsão independente do ar. Essa tecnologia da Marinha permite que os submarinos permaneçam submersos por longos períodos sem precisar de energia, tornando-se ideais para operações furtivas em águas rasas, como as do Mar Báltico. Já o Saab Kockums propôs uma versão modificada do submarino A-26 que se destaca por sua modularidade e versatilidade. Esse modelo é configurável para diversas missões, incluindo o colete de inteligência, guerra anti-submarino e operações com forças especiais. A Saab também se comprometeu a envolver amplamente a indústria holandesa no projeto, o que era um requisito importante para o Ministério da Defesa da Holanda. Apesar das propostas competitivas, o Naval Group foi escolhido por oferecer capacidades superiores às necessidades específicas da Holanda. Um dos fatores decisivos foi a capacidade da classe Barracuda de operar missões oceânicas de longa duração, longe das águas territoriais holandesas, enquanto garantia uma cooperação de longo prazo com a indústria local. Do ponto de vista estratégico, o governo holandês considerou os submarinos da classe Barracuda os mais adequados para atender às necessidades mais amplas da OTAN. O projeto se destaca tanto para operações de guerra de alta intensidade quanto para missões de inteligência em águas distantes, alinhando-se às prioridades de defesa e segurança da Holanda no cenário global.
China avança com tecnologia militar para caçar submarinos nucleares dos Estados Unidos e fortalecer o controle do Pacífico. A crescente rivalidade entre China e Estados Unidos no mar da China meridional está redefinindo as estratégias militares globais. Com o avanço tecnológico e o fortalecimento de sua frota naval, a China está desenvolvendo sistemas de caça a submarinos nucleares americanos, capazes de detectar e neutralizar ameaças em operações estratégicas. Esses movimentos ganham destaque em um cenário de alta tensão envolvendo Taiwan, onde porta-aviões, helicópteros e mísseis anti-navios desempenham papéis cruciais. De acordo com o portal de notícias chinês Yifeng, a maior ameaça à marinha do Exército de Libertação Popular da China não são os porta-aviões dos Estados Unidos, mas os submarinos nucleares americanos. Reconhecendo esse desafio, a Marinha do Exército de Libertação Popular investe intensamente em sistemas de guerra anti-submarino para neutralizar essa ameaça no mar da China meridional. A China tem investido na melhoria de suas capacidades de guerra anti-submarina com foco no uso de aeronaves e helicópteros. O navio de assalto anfíbio tipo 075, por exemplo, é equipado para transportar até 30 helicópteros multifuncionais com os modelos Z8 e Z9, que desempenham funções de ataque e caça a submarinos. Em setembro de 2024, o Hainan, primeiro navio da classe tipo 075, foi integrado ao grupo de batalha do porta-aviões Shandong. Essa adição estratégica permite que a frota realize missões importantes, incluindo a criação de redes anti-submarinos, aumentando a dificuldade para os submarinos americanos evitar a detecção. A China tem registrado avanços tecnológicos significativos. Patentes recentes incluem tecnologias para detecção magnética aprimorada, desenvolvidas pela estatal CETEX, que permitem localizar submarinos com maior precisão. Magnetômetros atômicos também estão sendo desenvolvidos para detectar alterações no nível de energia causadas por flutuações magnéticas, oferecendo tanto a magnitude quanto a direção de um alvo, que pode revolucionar operações de busca e destruição submarina. O Exército de Libertação Popular da China reconheceu suas limitações em treinamento antissubmarino e tomou medidas para melhorar a qualidade de suas práticas. A inclusão de simuladores e exercícios em ambientes reais fortalece as habilidades das unidades. A SW, um exercício recente, demonstrou a integração de dados e alvos transmitidos por aeronaves para navios de comando que verificaram as informações em banco de dados para confirmar a presença de submarinos inimigos. O desenvolvimento de sonoboias mais leves e de comunicações mais eficientes entre essas boias e aeronaves contribui para aumentar a eficácia das operações militares anti-submarinas. Esses avanços indicam que a China está comprometida em enfrentar a superioridade submarina dos Estados Unidos, garantindo proteção às suas forças de superfície, elevando sua capacidade de defesa no mar da China meridional e além. As estratégias da China para fortalecer sua defesa anti-submarina evidenciam a intensificação da preparação militar do país diante de potenciais conflitos envolvendo Taiwan e o controle do mar da China meridional. O Exército de Libertação Popular da China mantém investimentos em tecnologia avançada, treinamento especializado, integração de sistemas, elevando o nível de desafio para os submarinos nucleares da Marinha dos Estados Unidos. A poderosa aeronave Miron é entregue ao Exército da Coreia do Sul, um marco para a defesa militar e operações estratégicas. A Korea Aerospace Industries, sediada em Sachon, realizou a entrega oficial dos dois primeiros helicópteros armados leve LH-1 Miron ao Exército da Coreia do Sul. Essa entrega marca um avanço significativo para a defesa militar sul-coreana, reforçando sua capacidade com tecnologia de ponta. A cerimônia de entrega ocorreu na sede da CAI em Gyeonggi-do, com a presença de Kang Gu-yong, presidente da CAI e representante do Exército da Coreia do Sul, da administração do Programa de Aquisição de Defesa, da Agência de Defesa para Tecnologia e Qualidade. Os helicópteros armados representam um salto tecnológico no setor militar, substituindo modelos mais antigos como o 500MD e o HIS Cobra, que já não atendem às demandas atuais de defesa. O desenvolvimento do LH-1 Miron teve início em junho de 2015 e foi concluído em novembro de 2022, baseado no modelo S-655 da Airbus Helicopters.
O MIR traz uma combinação única de recursos avançados equipado com mísseis a solo, Chong, Jion, canhões automáticos e foguetes de 2,75 polegadas. O helicóptero do Exército da Coreia do Sul também possui um sistema automático de controle de voo de 4 eixos, que garante estabilidade mesmo sob condições adversas. O sistema de link de dados tático permite compartilhar informações em tempo real no campo de batalha, algo inédito entre helicópteros de sua categoria. O presidente Akai Kang-Gu-yong destacou a importância do projeto, afirmando que o MIR é fruto do esforço conjunto entre o governo, indústria e exército da Coreia do Sul. Ele também assegurou que a Akai continuará priorizando a qualidade de suporte operacional para garantir o sucesso contínuo do programa. Com essa entrega inicial, a Akai pretende expandir sua atuação para mercados internacionais, desenvolvendo variantes do MIR para operações especiais e missões de comando e controle. A implantação completa do LAH-MIR no Exército da Coreia do Sul está programada para ser concluída até 2031, consolidando ainda mais a posição estratégica do país no cenário global de defesa militar. Inteligência artificial no comando, pergunta o Exército da China, adverte que a inteligência artificial não pode substituir humanos. Os militares chineses alertaram que a inteligência artificial não pode substituir a tomada de decisões por humanos no campo de batalha, porque a inteligência artificial não assume responsabilidade por seus atos. A inteligência artificial deve operar em conjunto com os humanos que tomam decisões para otimizar a eficácia do comando, melhorando, mas não substituindo as ações humanas, indica um artigo publicado no Diário do Exército da China, citado pelo Sul China Morning Post. Destaca-se que a inteligência artificial pode ser usada para aumentar as capacidades humanas através de análise de dados, simulações ou planejamento, mas não pode substituí-las. À medida que a inteligência artificial evolui, ela deve permanecer uma ferramenta guiada pelo julgamento humano, garantindo que responsabilidade, criatividade, adaptabilidade e estratégica permaneçam no primeiro plano da tomada de decisões militares, ressalta a mídia. Uma vez que a inteligência artificial opera dentro de limites algoritmos pré-definidos e suas respostas muitas vezes não têm originalidade, a autonomia e a criatividade humana são indispensáveis no campo de batalha. O Exército de Libertação Popular da China aponta que prefere uma estrutura onde as máquinas analisam dados, fornecem informações e sugerem ações potenciais. No entanto, as decisões finais ficam com os comandantes humanos, protegendo contra erros decorrentes da natureza de caixa preta da inteligência artificial. O artigo acrescenta que outra fraqueza da tecnologia é sua incapacidade de refletir sobre suas próprias ações ou assumir a responsabilidade por suas decisões, ao contrário dos comandantes humanos que podem refinar seus planos em resposta às circunstâncias. Mini-míssil antidrone da Estônia será testado na Ucrânia. Uma startup de tecnologia da Estônia desenvolveu um míssil em miniatura projetado para combater drones de baixa altitude que planeja testar na Ucrânia neste mês. Enquanto os ataques de drones russos continuam causando estragos no país devastado pela guerra, a empresa Frankberg Technologies, sediada na Estônia, anunciou em dezembro que realizará o primeiro teste de seu míssil antiaéreo Mark I no início de 2025 em um local não especificado na Ucrânia. O míssil foi criado para ser mais acessível do que os mísseis antidrones existentes e foi projetado para usar software de inteligência artificial para mirar em ameaças futuras. De acordo com o fabricante, o objetivo da empresa é criar sistemas de mísseis que sejam 10 vezes mais acessíveis e 100 vezes mais rápidos de produzir do que os atuais produzidos na indústria, segundo o site.
O presidente executivo da Frankburg Technology, Kurt Salmi, que anteriormente atuou como alto funcionário do Ministério da Defesa da Estônia, disse em uma entrevista a Jannes que o míssil será capaz de combater drones voando a altitude de até 2 km ou 1,2 milhas. Analistas de defesa ucranianos notaram que o perfil de ataque dos drones Shahed de fabricação iraniana evoluiu nos últimos meses, onde agora eles são frequentemente relatados voando em baixas altitudes, variando entre 2 e 5 km para evitar serem atingidos pelas defesas terrestres. A empresa estoniana tem escritórios na Letônia, Lituânia e Ucrânia. Em breve abrirá outra na Inglaterra, anunciou o governo inglês em 16 de dezembro. A empresa em rápido crescimento já colabora estreitamente com a indústria de defesa britânica, adquirindo uma parcela significativa de seus subsistemas localmente e investirá 50 milhões de euros na Inglaterra para pesquisa e desenvolvimento de motores de foguete de baixo custo. Disse o gabinete do primeiro-ministro inglês em comunicado. Os militares ucranianos têm confiado amplamente em uma rede de malha de sensores de guerra eletrônica, bloqueadores e armas pequenas para abater drones a curta distância. No entanto, essas opções continuam sendo os últimos recursos de defesa, nem sempre são eficazes. Outras empresas ofereceram conceitos semelhantes de drones pequenos e relativamente baratos, incluindo os mísseis miniatura de ataque e destruição fabricados pela Lockheed Martin, um pequeno sistema de defesa aérea de curto alcance capaz de destruir foguetes de artilharia, bem como um pequeno míssil antidrone MBDA. O mercenário inglês revela quantos sul-americanos estão lutando na Ucrânia. Centenas de colombianos estão lutando pelas forças armadas ucranianas, disse o mercenário inglês na Ucrânia. Um vídeo disponível para Sputnik. Em 31 de dezembro foi relatado que um ex-soldado do exército inglês, Hayden William Davis, contratado para lutar ao lado das tropas ucranianas, se rendeu a militares russos para salvar sua vida, tendo sido abandonado por os ex-camaradas. Davis serviu na chamada Legião Estrangeira do exército ucraniano, onde há soldados de quase todos os países da OTAN. Franceses, italianos, alemães, americanos e ingleses, mas acima de tudo colombianos, centenas deles, disse o mercenário. Ele esclareceu que a especialização dos mercenários depende do pelotão em que são colocados. Porém, embora o seu pelotão fosse especializado em armas pesadas, eles não assinam o treinamento. Segundo eles, receberão só 2 metralhadoras pesadas soviéticas DSHK sem munição, por isso nem sequer as usaram. Um lança-granadas automático MK-19 não tinha fechos para o tripé em que a arma se instala, portanto não puderam transportar e usar. E sendo um especialista em lançador de mísseis antitanque portátil Javelin, as habilidades do mercenário inglês também não foram úteis para o exército ucraniano devido à falta desses armamentos. Davis confessou que foi dispensado do serviço militar na Inglaterra devido a problemas com drogas. Foi difícil para ele encontrar um emprego em seu país. Não permanecia em nenhum lugar por muito tempo devido a problemas de saúde mental. Ele disse que o comando ucraniano fez os subordinados matar civis, mantém os soldados em posições sem apoio por muito tempo, depois só os transfere para outra posição. Afinal, essa situação forçou Davis a abandonar seu posto e se esconder em uma trincheira durante 2 meses. De acordo com ele, os cadáveres há muitos de seus camaradas que morreram nos combates também são deixados nas posições. Um grande homem da África do Sul está morto em uma caixa de madeira no meio da cidade de Toretsk. Seu cadáver estava a 50 metros de meu abrigo. Se você vier para a Ucrânia como combatente da Legião Estrangeira, você será eliminado. Não há nada de bom nisso, e a Ucrânia também não se importa com você, alertou outros. Guerras pelas hidrovias, a luta histórica pelos estreitos e canais estratégicos do mundo.
A ameaça de Donald Trump de tomar o canal do Panamá e a interrupção pelos outros no transporte comercial através do canal de Suez lembrou ao mundo a importância das vias estratégicas para o comércio global. Quais foram as disputas pelas mais importantes artérias comerciais ao longo da história? Pergunta. Canal de Suez. Construído na década de 1860 durante as campanhas imperiais europeias na conquista de grandes áreas da África e da Ásia, o canal de Suez desempenharia um papel fundamental nos conflitos globais do século seguinte. As forças otomanas tentaram tomar o Suez em 1915 e 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, buscando cortar a Entente, a aliança militar formada em 1907 entre a França, a Inglaterra e o Império Russo, de sua rota marítima mais rápida para a Ásia. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o corpo africano de Rommel, a força expedicionária alemã enviada para a África, se aproximou a 350 km do canal antes de ser repelido. Se o canal tivesse sido capturado, as operações navais dos aliados no Mediterrâneo teriam sido severamente prejudicadas e as forças do eixo poderiam ter avançado para os campos de petróleo do Oriente Médio. Em 1956, durante os primeiros anos da Guerra Fria, a nacionalização do canal de Suez por Gamal Abdel Nasser desencadeou uma invasão pela França e pela Inglaterra, buscando recuperar o controle colonial, e por Israel, indignado com a postura anti-sionista de Nasser. A agressão foi frustrada por ameaça de intervenção soviética e pela surpreendente recusa dos Estados Unidos em apoiar seus aliados. Avançando para hoje, o Suez se tornou uma vítima do conflito entre Israel e os outros, com o Egito perdendo bilhões em receitas de trânsito somente em 2024. Canal do Panamá. O Panamá foi parte da Colômbia até 1903, quando forças pró-independência, convenientemente apoiadas por navios de guerra dos Estados Unidos, declararam independência. O presidente Teddy Roosevelt se gabaria mais tarde: eu fiz o Panamá. A construção do moderno canal do Panamá começou logo depois de 1904. Em 1989, os Estados Unidos invadiram o Panamá para expulsar o antigo aliado Manuel Noriega. Oficialmente, a invasão era sobre defender a democracia, combater o tráfico de drogas. Na realidade, Washington temia que Noriega pudesse descartar as disposições de um tratado que garantisse a presença militar permanente dos Estados Unidos na região. 35 anos depois, o presidente eleito Donald Trump ameaçou tomar o canal, gerando condenação tanto entre os líderes panamenhos quanto entre as autoridades em Washington, preocupadas por ele falar novamente ao tema em voz alta. Estreito de Hormuz. Situada na foz do Golfo Pérsico, é responsável pelo embarque de um quarto do petróleo mundial, o Estreito de Hormuz provou seu principal ponto de estrangulamento marítimo da era industrial, algo sem dúvida previsto pela Inglaterra quando subjugou os Estados Árabes adjacentes no Estreito em 1820. A guerra Irã-Iraque em 1980 e 1988 mostrou quão importante é o Estreito de Hormuz, com Saddam Hussein tentando provocar Teherã a fechar o Estreito para desencadear uma intervenção norte-americana em larga escala. Hoje, o Irã diz que sua estratégia militar inclui fechar o Estreito no caso de uma grande agressão dos Estados Unidos ou de Israel, para forçar os planejadores em Washington e Tel Aviv a pensar duas vezes antes de começar uma guerra que poderia desencadear uma depressão global. Estreitos turcos. Da era imperial e da Guerra Fria até o presente, os estreitos turcos do Bósforo e do Dardanelos têm sido pontos fundamentais na competição pelo acesso aos mares Negros e Mediterrâneo. Sob o secreto acordo de Constantinopla em 1916, a Inglaterra e a França prometeram transferir Constantinopla, Istambul e os estreitos para o Império Russo se a Entente vencesse a guerra. As promessas foram esquecidas imediatamente após a Revolução Russa. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética propôs o controle militar conjunto sobre os estreitos turcos, à semelhança do controle dos Estados Unidos sobre o Canal do Panamá e da Inglaterra sobre o Suez. Preocupada com a passagem sem perturbações de navios de guerra do eixo pelos estreitos durante a guerra, e com a aproximação de Ankara e Washington imediatamente depois, a União Soviética exigiu o controle militar conjunto sobre os estreitos. A Turquia recusou, acabando por se juntar à OTAN. Hoje, os estreitos turcos continuam sendo um nó-chave para o comércio global, especialmente para as remessas de grãos da Rússia e da Ucrânia. Os estreitos foram fechados para navios de guerra após o início da guerra por procuração da Rússia e OTAN na Ucrânia em 2022. Estreito de Malaca. A importância desta rota marítima internacional ficou clara ainda nos anos de 1500, quando os portugueses a conquistaram do sultanato de Acém. Na década de 1640, o controle português foi substituído pelos holandeses, que o mantiveram até a Segunda Guerra Mundial.
Durante a guerra, a invasão e ocupação japonesa da Malásia e das Índias Orientais holandesas deram a Tóquio o controle total do Estreito de Malaca entre 1942 e 1945. Avançando para o presente, as ameaças dos Estados Unidos de fechar o estreito estratégico para a China e suas fontes de petróleo do Oriente Médio levaram Pequim a procurar rotas alternativas com Mianmar. Forças russas derrubaram caça Su-27 da Ucrânia e 6 projetos do sistema HIMARS do Ministério da Defesa. O agrupamento de tropas russas na parte oeste atingiu o contingente de equipamentos militares de 6 brigadas ucranianas em várias áreas da região de Kharkov e República Popular de Donetsk, tendo ainda repelido 6 contra-ataques do adversário, perdeu mais de 460 militares, informa o Ministério da Defesa da Rússia. Além dos militares, também foram eliminados vários obuseiros, incluindo um Krab da Polônia, 3 blindados de infantaria e uma estação de guerra eletrônica. Bukvel AD acrescenta o comunicado. Os meios russos de defesa antiaérea no último dia derrubaram um caça ucraniano Su-27, 97 drones de asa fixa e interceptaram 6 projetos do sistema HIMARS. Destaque-se ainda que a aviação de drones do ataque do exército russo atingiu instalações de energia que abastecem as empresas do complexo militar industrial ucraniano e a infraestrutura de aeródromos militares. Na área de responsabilidade do agrupamento de tropas russas Vostok Leste, as unidades ucranianas perderam no último dia mais de 160 soldados, um veículo blindado HMMWV, uma peça de artilharia propulsada Paladin dos Estados Unidos e vários outros equipamentos militares. Segundo a entidade militar russa, as unidades do agrupamento de tropas 360 repeliram 13 contra-ataques do exército de Kiev, tendo o adversário perdido até 240 militares, uma blindada de infantaria, vários veículos de combate Kirp de produção Tuka, Kozak e 2 unidades de artilharia. Unidades do agrupamento de tropas russas Yung e Sul continuaram o avanço nas linhas de defesa das forças armadas ucranianas, repelindo 4 ataques. O adversário perdeu até 210 efetivos, um veículo blindado Kirp, um obuseiro D-30, uma peça de artilharia M119 dos Estados Unidos, uma estação de guerra eletrônica. Por fim, as unidades do exército ucraniano perderam até 40 soldados e 3 peças de artilharia D-30 na área de operações do agrupamento de tropas russas Sever Norte, na região de Kharkov.